Reagindo só me, opinando só me. Aí a gente lança realmente a banda Forró Maior. Aí realmente foi a banda que começou a acontecer. Aí em seguida, Manoel Gugel lança a Mastruz com Leite, né? E aí começou o movimento. Pronto, aí começa esse movimento. E de 90 para cá começa esse movimento do forró eletrônico mesmo, oficialmente. Que aí abre os caminhos, porque tem essa coisa, estudando um pouco mais, e a gente lembra até da época também, tinha essa coisa de você ser o responsável, pegando até só para lembrar vocês, hoje nós temos visitas da filhinha do Natinho, tá aqui, tá o filhão e a filhinha, viu? Que ela está envolvida ali é porque tá assistindo o Fortaleza Esporte, que ela, torcedora do Fortaleza, já tá ali vibrando. Tá tudo certo, pode ficar tranquilo, não tem problema não. Lá. Criança é sempre bem-vinda e prioridade. Fica de boa. Então, tem essa coisa do Natinho da Ginga, que eu vou até fazer aqui vou cometer uma heresia. Assim, é meio que parecido, o Natinho da Ginga pra época foi parecido com que o DJ Ives foi para esse forró, que teve até meio que polêmico, principalmente na pandemia, quando ele começou a deixar o forró mais eletro, tirando os metais. Teve isso, até um questionamento, porque eu lembro que teve um lance assim o Mastruz, inclusive também recebeu tinha uma crítica, a crítica musical tinha aquela coisa que não era forró, que não era bem visto por ser por ser uma novidade. Tu entrou no forró, isso é uma realidade? Teve isso? Como é que tu enxergou? Não tenha dúvida que sempre que você cria um movimento, né, diferenciado, sempre terá críticas, né? Isso em qualquer segmento. É verdade. Ninguém nunca vai abraçar, aceitar de primeira. Né? Então, há um questionamento. E nesse forró eletrônico, que foi batizado de forró eletrônico, né, criado, eu digo por mim, porque eu fui o primeiro pioneiro a fazer uma banda de forró dentro do estúdio, né? E enxergou isso, né? Enxerguei. Eu escutava, como eu fazia parte da lambada, né? Então eu peguei aquele movimento da lambada e juntei com o nosso forrozinho autêntico que existia. A gente existia o Genival Lacerda, a Marinês, a própria Elba, Jacques Pandeiro, Alcimar Monteiro, e entre outros. E a gente começou e eu fiz essa mesclagem. E aí a gente chamou de forró eletrônico, né? E não deu outra. Quando a gente lançou o Forró Maior, o primeiro disco estourou, a gente lançou 10 músicas, e aí na faixa 11 a gente botou uma vinheta, que era do patrocinador, e até a vinheta estourou na rádio. É engraçado, né, mano? Tá aí, ó, senhoras e senhores, o rei das vinhetas. Então o pessoal achava, porque como a vinheta era de 1 minuto e meio, quase 2, se tornou uma música, então o pessoal na rádio tocava pensando que era uma música. Engraçado isso. Mas era uma vinheta naquele tempo da cachaça, a Caiú, que existia, que patrocinava o Forró Maior inicialmente, e a gente fez essa vinheta, e eu coloquei no disco, né, a faixa 11, que era 10 do disco, coloquei a faixa 11, e até ela tocava nas rádios. Né? Olha aí, cara, isso pra mim isso é um furo. Eu nunca ouvi falar. Sabia não. Foi igual aquela do Timaya, né? Sacada pra Timaya tem isso aí. Timaya, ele fez uma vinheta, né? O Michael Sullivan que fez. Aí ele gravou. Exatamente. Leva, né? Que era pra levar o nome da Band. A Band aí ele pegou a música e o cara se gravar essa música. Pô, isso aqui é uma vinheta e não. A sacada do artista, né? Com certeza. Lá na frente, né? Pronto. Beleza, aí a partir daí começa o movimento, aí todos os estados começaram a também criar bandas, né? Só que eles criavam, mas eles me contratavam para produzir. Sim. Então aqui no interior, né? Tinha a banda Forrozão Baby Som, que eu produzi mais de 12 discos. Né? Foi mesmo? Foi mais de 12 quando estourou a primeira demanda, né? Que é Baby Som, meu amigo. Então todos aqueles sucessos do Baby Som. Eu acho que o Papa da Forró das Antigas tá na nossa frente. Então Baby Som, os principais sucessos, tanto produzido como composição, de Natinho da Ginga. Também teve, fora daqui, tivemos lá em
lá em Juazeiro também. Tinha outras bandas também chamadas Grupo Magazine, né? Tinha Baião de Dois, Azimuth, né? Então eram bandas que começaram a criar, fazer forró, copiando já o Forró Maior e o Mastruz. Pegou ali como referência aí começou, né? Aí entrou o Magnífico lá, em Monteiro, na Paraíba, né? Entrou aqui em Pernambuco, né? O Talismã, que depois passou a ser o Limão com Mel, né? E começou esse movimento do Brasil inteiro. Moda de Caju. Moda de Caju. Aí veio a sequência. Até em 4 anos depois, em 94, eu assinei um contrato com a Sony Music, né, para fazer o forró para uma multinacional, né? Graças aí, né? Até então a gente fez tanto sucesso independente que a gravadora teve que se render. Esses caras me chamaram para me produzir para eles. E eu passei a produzir discos de forró para a Sony, onde eu fiquei lá de 94 até 2000. Né? Mas tu teve que ir para lá ou ficou por aqui mesmo? Eu só produzia para eles, né? É claro que alguns discos eu gravava aqui e ia mixar lá no Rio. Porque era uma outra época, tinha isso também, porque essa época era outra realidade no sentido tecnológico. Era mais orgânico, era uma coisa que presencial. Se precisasse ter que fazer qualquer coisa, você tinha que se deslocar muitas vezes. Pronto, muitas vezes eu gravava aqui todo instrumental, botava voz, mas ia mixar no outro estúdio. Pronto, porque... vamos dizer aqui que o estúdio que eu mais gravei aqui em Fortaleza foi o Pro Áudio. Eu tava com o Pro Áudio na cabeça. Então o Pro Áudio, começamos ali no bairro Ellery, né? Depois vim para Pontes Vieira e hoje é lá no Luciano Cavalcante. E nessa época a gente começou a gravar em 6 canais e passou para 8 canais, depois para 16 e tal, mas com aquelas fitazinhas, era uma fitazinha de rolo, né? Depois passou. Tinha que gravar por cima. Tinha uma ADAT, também tinha aquelas fitazinhas ADAT, né? Parecida uma fita de vídeo, né? Então, quando eu pegava um disco para gravadora, por exemplo, da Sony Music, eu passei a produzir com exclusividade para a Sony Music, mas existiam os outros trabalhos para as outras gravadoras, como, por exemplo, para a Continental, para a BMG Ariola, que na época ainda era RCA Victor, né? E tudo disso. A EMAI, Odeon, a Polygram, que hoje é Universal Music, né? Então, assim, todas as gravadoras nacionais e multinacionais, a parte de forró, eu que fazia. Natinho, é verdade, eu lembro que rolava estúdio, eu tive o prazer de gravar algumas coisas na Pro Áudio, inclusive forró. Nessa época eu tive o prazer de conhecer o Dorival, eu creio que você passou por ele ali naquela época também, ele era mais produtor também na época, mas ainda não era o isso aí já é bem mais na frente. Vai chegar no Dorival, pra você entender. Com certeza. Mas eu queria saber assim, era verdade que o Pro Áudio, eu via muito falar lá dentro dos caras, todo mundo vinha do Nordeste, pelo menos a nível de Nordeste, todo mundo vinha mixar aqui na Pro Áudio, porque disse que tinha, eu não sei se era uma questão do o cara que mixava ou era o estúdio que tinha esse... Não, era o técnico, o Marcílio. É tanto que na própria Som Zoom, inicialmente, eu acho que os primeiros 10 anos da Som Zoom, quem mixava na Som Zoom era o Marcílio, o dono do Pro Áudio, né? Você vê, ele tinha o estúdio dele, né? Depois ele vinha mixar o Mastruz com Leite, o Cavalo de Pau, o Catuaba, a galera toda da Som Zoom, ele que mixava. Então ele era muito bom. Como ele tinha o estúdio dele, então todo mundo passou a gravar lá no Pro Áudio, tá? Beleza, mas aí a coisa foi aumentando, foi melhorando as qualidades, aí começou a aparecer o digital e tal, e aí tinha alguns discos que eu tinha que gravar e mixar em Recife, que era considerado na época o melhor estúdio do Norte-Nordeste, a Somax, né? A Somax, ela tinha um detalhe a mais, né? Ela tinha um equipamento que ninguém tinha aqui. Só me, opinando só me.